Bom dia, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso webinar aqui. Vamos dar alguns minutinhos para as pessoas entrarem, mas, por enquanto, a gente gostaria de saber seu nome, cargo, empresa, qual é a área onde vocês trabalham. Imagino que a maioria das pessoas que vão se juntar hoje aqui são da área de vendas, né? Mas talvez temos pessoas curiosas de outras áreas de RevOps, marketing. Então, queremos escutar vocês aqui. Falem no chat de onde vocês estão se juntando. Vamos vendo várias pessoas entrarem aqui. Vamos dar alguns minutinhos. Oi, Raquel, bom dia. São Paulo, Ana, ótimo, Esbiar. Que bom que a gente está. Tem alguns perfis bem bacanas aqui. Quem mais está por aí? Fábio, de Belém, bom dia. Eita, tá Bogotá, ótimo. Vitor, Débora, São Paulo, temos várias pessoas de São Paulo aqui. Rio de Janeiro, Ronaldo, sejam bem-vindos aqui. Outra dinâmica que eu gosto de fazer, gente, aqui para nós criar comunidade, para nós saber quem esteve aqui com nós no webinar, é compartilhar seu LinkedIn no chat. Então, vamos lá compartilhar nossos LinkedIns. Vamos criando comunidade, vou colocar o meu também lá. E aí ficamos na conversa depois também. Perfeito. Bom dia, Lucas. Seja bem-vindo. O que mais temos por aqui? Yasmin. Perfeito. Ótimo. Ótimo, pessoal. Eu vejo já várias pessoas aqui, então podemos começar. Antes de começar, eu gostaria de me apresentar. Eu sou Camila Pérez, trabalho aqui com as campanhas integradas para o HubSpot no Brasil. Eu não sou brasileira, eu acho que vocês já perceberam pelo meu sotaque, mas gosto muito de trabalhar com esse time bonitinho aqui na HubSpot no Brasil, e eu vou moderar esse webinar para vocês hoje. Caso vocês tenham alguma dúvida, alguma questão, aqui a gente vai resolvendo com vocês. Antes de entrar, queríamos dar aqui alguns anúncios. Esse webinar vai ser gravado, então vocês vão receber esse material depois do webinar, né, com a apresentação que vocês viram hoje, com a gravação do webinar e também alguns materiais que podem ser bem úteis para vocês depois olhar. E para aqui saber como é que funciona a logística do Zoom, a gente tem duas caixinhas, né? Temos a caixinha do Q&A, né? Das perguntas e respostas. Vocês devem ver essa caixinha lá embaixo, onde vocês viram o áudio, o vídeo. Fazemos essa diferenciação entre a caixinha do Q&A e o chat, mesmo porque não queremos perder nenhuma pergunta que vocês tenham durante a sessão. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, vai lá no Q&A, e aqui onde a gente está interagindo no chat, vamos compartilhando, assim, ideias que a gente tenha durante o webinar, tá bom? Esse webinar, como vocês sabem, né, vamos falar muito sobre agentes de IA e como eles estão mudando a prospecção no Brasil. Temos duas pessoas super, super importantes aqui dentro da casa. Temos o Edu Ribeiro, que ele é um dos melhores vendedores aqui no time, então gostaria de apresentar ele. Edu, tudo bem? Opa, tudo bem, pessoal? Prazer em conhecê-los. Sou Eduardo. Pelo meu sotaque, vocês devem ter percebido que eu sim sou brasileiro, no caso. Sou de São Caetano do Sul, ali do ladinho de São Paulo. E estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, porque hoje eu atingi 92% da minha meta do mês. Então, estou quase lá. E se eu conseguir bater, vai ser dos últimos 15 meses o meu 14º mês batendo meta. E muito disso é por conta das funcionalidades, algumas soluções de agentes que a gente vai mostrar aqui hoje. Então, estou bem feliz de estar aqui com vocês. Falei para vocês, né, que ele é um dos melhores. Então, muito, muito obrigada aqui por estar com a gente, Edu. E temos também o André Souza, ele é um dos BDRs também,
novinho no time, mas leva muitos anos aqui na HubSpot. Então, Andrei, quer se apresentar? Bom dia, gente, tudo bem? Meu nome é André, eu tô aqui já há um bom tempo da HubSpot, eu venho do time de suporte e tô aqui começando também na parte do BDR e é legal, porque justamente a gente treinei, ajudei gente com isso e agora eu tô mostrando também as maravilhas, né, que tem aqui. E sobrevivi, eu vim de Niterói, Rio de Janeiro e também vivo aqui em Bogotá com a nossa equipe e espero que esse webinar seja um ótimo diferencial para vocês, tá bom? Obrigada, Andrei. Vamos ter outra pessoa que vai nos ajudar muito no Q&A, como falei para vocês, vamos responder todas as dúvidas que vocês tenham durante a sessão, e essa pessoa vai ser o Bruno. Então, Bruno, quer se apresentar? Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Bruno, já estou aqui na equipe de suporte já tem quase 3 anos, 2 anos e meio mais ou menos. Eu sou de Olambra, pertinho de Campinas, aí em São Paulo, e vou estar aqui respondendo as perguntas de vocês. Quando for fazer pergunta, tem um botãozinho ali que chama Q&A, tá? Manda as perguntinhas dali, a gente recebe e eu vou respondendo o que der para responder ali. Qualquer coisa, o André e o Edu vão responder alguma coisa muito mais prática, se vocês tiverem umas dúvidas mais práticas aí. E vamos que vamos. Vamos que vamos. Muito obrigada, Bruno. Tá bom, pessoal. Então, vou explicar um pouquinho a dinâmica de como vamos apresentar hoje. Temos 4 momentos durante o webinar, onde a gente vai apresentar o ciclo completo de vendas e como é que vemos esse contexto do nosso lado, como Edu. E depois vai o André apresentar já como isso funciona na prática. Então, vamos começar com o Edu e passo a palavra para você, querido. Beleza, Deixa eu já vamos lá. apresentar aqui. Só libera para eu compartilhar aqui, Cami, Deixa por eu... favor. Um segundinho. Boa. Compartilhar a tela errada, né? Estava vendo suas Isso. notas. Desculpa aí, gente. Problemas técnicos aqui. Agora foi. Oi. Boa. Bom, pessoal, a gente vai compartilhar aqui com vocês um pouco do embasamento teórico aqui do porquê que agentes de IA são importantes. Mas antes de entrar nos dados, eu queria saber de vocês se vocês poderiam marcar aqui na enquete quantas horas por semana que o time comercial, ou se você é um vendedor, ou se você é um SDR, dedica com tarefas que não são vender. Por exemplo, pesquisar contas no LinkedIn, o site, atualizar o CRM, montar listas. Vou dar 20 segundinhos aí para vocês colocarem qual das opções aqui que vocês mais se encaixam aí por semana. Ó, a Ana Heloísa colocou mais de 15 horas. Eu, por muito tempo, eu também, viu? Mais de 15 horas, sendo bem franco. Copiar o WhatsApp, a conversa de WhatsApp e colocar no CRM. Não sei se alguém já fez isso. Eu já fiz muito. Letra B. A C é a que está mais aparecendo aqui. Tá. Legal. Bom, e isso é uma realidade entre todos, assim, na área comercial, né? E segundo a pesquisa de Go-to-Market no Brasil, que a HubSpot fez com mais de 700 profissionais, hoje 62% dos vendedores gastam mais de 5 horas por semana em tarefas administrativas. Eu, particularmente, eu acho que é mais tempo, mas a pesquisa, as pessoas falaram isso. E olha o que consome, né, esse tempo. Preparar propostas, pesquisar as contas, construir listas, transferir informações de um sistema para o outro. Então, eu fecho a minha venda e eu tenho que cadastrar o cliente lá no outro sistema, ou eu converso no WhatsApp e eu tenho que copiar e colar a conversa dentro do CRM. São horas que a gente está fazendo tarefas
administrativas e não está usando de fato para vender. E aqui está o custo real disso. 1 a cada 2 vendedores perde ou atrasa o fechamento de negócios porque o CRM está com informações incompletas. E o problema não é esforço. Quando a gente conversa com time de vendas no Brasil, e esse é um dos principais ICPs que eu converso aqui na HubSpot, existem 5 principais problemas. Claro que cada empresa vai ter a sua particularidade, mas os temas dos problemas são sempre iguais. Prospectar conta certa ainda depende muito de intuição ou de lista fria, quando a gente está falando com uma operação outbound. A pressão da meta ela não para, a meta geralmente ela só aumenta. O dia tem 1000 interrupções, é o WhatsApp chegando, é a ferramenta de comunicação interna chegando, e-mail, reuniões, comunicação do RH, um monte de coisa. O follow-up geralmente demora também, então eu demoro para enviar uma proposta, eu demoro para, enfim, conseguir fazer aquele follow-up com aquela conta. E vender e atualizar o CRM ao mesmo tempo acaba sendo impossível, porque ou eu vendo ou eu atualizo o CRM. Alguém aqui se identifica com isso? Alguém aqui já ouviu um vendedor que fala que não gosta de preencher o CRM e tal? E não gosta porque justamente é uma tarefa administrativa que não necessariamente leva essa pessoa para venda. Bom, e o ponto aqui mais importante, né? O problema não é falta de esforço, e sim quem trabalha sem o contexto certo. E isso a gente tem solução. Hoje, a inteligência artificial já chegou e ela não chegou para substituir o vendedor. Chegou para devolver o tempo que, embora com pesquisa manual, atualização de CRM, follow-up tardios, e para times que já estão utilizando IA no processo, os resultados eles são concretos. E eu vou mostrar aqui como que eles usam, né, a IA no dia a dia. Eu e o André aqui. Bom, primeiro, vamos falar aqui dos 4 momentos que a gente vai separar aqui no nosso webinar. O primeiro momento, que particularmente para mim ele é o mais importante, ele é detectar a intenção real daquela conta. Ou seja, chegar antes nas contas que estão prontas para comprar. Com inteligência artificial, hoje em dia, você consegue já recuperar o tempo que ia embora prospectando no escuro, pegando aquela lista fria da nossa ferramenta favorita ali de geração de lista, e você prospecta contas que o cara não está esperando o nosso contato. Segundo ponto, entrar em contato em minutos e não em horas. Com a IA, você recupera os leads que esfriavam enquanto alguém ainda estava, por exemplo, pesquisando. Então, geralmente num processo ali de BDR, de SDR, a primeira etapa é pesquisar. Se o lead caiu ali no nosso funil, a gente acaba perdendo esse tempo pesquisando, e se a gente tem um volume muito grande de lead, é até difícil de saber quem priorizar, quem ligar primeiro, e isso o lead vai esfriando. Terceiro ponto, conversar com contexto. A ideia aqui, né, é chegar na reunião preparado, sem depender da memória do vendedor ou de anotações dispersas. Com inteligência artificial, você recupera as horas de preparação manual também. E o quarto e último ponto é fazer o follow-up aqui no momento certo. O CRM e os próximos passos, eles podem já serem preenchidos de forma automática. Com a IA, você recupera todo o tempo de notas, e-mails e lembretes, sem precisar ficar fazendo isso toda hora manual. E isso, particularmente, gente, isso aqui salva a vida do cara, tá? Bom, vamos lá. Primeiro ponto, Greg, que eu comentei, na minha opinião, ele é o mais crítico. Eu, particularmente, eu já tive a experiência de ser um gestor de uma equipe de outbound, e trabalhar com uma lista fria é difícil. Só quem faz que sabe a dificuldade. Então, a ideia aqui é identificar quem está pronto para a gente conversar agora. Quem está mais próximo do momento de compra. E a maioria dos times ainda faz isso na raça ali, com lista fria e etc. Então a gente vai falar aqui como que a gente pode mudar isso. Então assim, a questão aqui não é necessariamente volume, e sim a precisão. A maioria dos times, né, eles não precisam necessariamente de mais leads, e sim saber para quem ligar primeiro. E assim, eu já tô nesse mercado de Insight Sales já tem 9 anos, pessoal, e
E que tipo de solução a gente ouviu por muito tempo no mercado de vendas para esse problema? Vou dar 10 segundos aqui para ver se alguém acerta. Enquanto isso, eu vou beber uma água. Bom, quem chutou lead scoring acertou. Então, por muito tempo, a gente ouviu falar de lead scoring como a principal ferramenta de priorização de quem o vendedor tem que entrar em primeiro, do melhor lead para o marketing, etc. O que o lead scoring ele fala, né? Ele diz qual lead se encaixa no seu ICP, mas tem um problema. Não necessariamente ele vai te dizer qual lead que está mais próximo da compra. Claro, se o cara ele já chega marcando uma reunião na sua agenda, você sabe que é um lead mais quente. Mas e dos leads que ainda não levantaram a mão? Qual que está mais próximo da compra? É aqui que a gente entra com sinais de intenção. Em outras palavras, o lead scoring ele vai responder: esse lead ele se qualifica? Está dentro do nosso ICP? Do nosso perfil ideal de cliente? Os sinais de intenção ele responde outra coisa. Ele responde: agora é o momento de falar com esse cara? E quando vocês combinam os dois pontos, a gente tem um cenário ideal. Não é só para quem ligar, mas quando ligar. E é isso que sinais de intenção com o IA a gente pode entregar para vocês. Vou trazer aqui 4 sinais que vocês podem monitorar hoje com o HubSpot. Primeiro, intenção de visita. Empresas que estão visitando o seu site, mas que ainda não se identificaram. A ideia de usar isso é a gente priorizar as prospecções para essas empresas que a gente sabe que estão chegando no nosso site. E isso o HubSpot já faz hoje. Ou seja, a gente vai prospectar o cara antes dele preencher um formulário. Porque eu consigo saber a marca que está visitando o meu site. Aí é o nosso trabalho de pegar a lista e prospectar a partir desse contexto. Segundo ponto, pesquisa ativa. Então, quando essas empresas estiverem buscando na internet temas da sua categoria, do que a sua empresa resolve, e aí ela pode tanto pesquisar na web, no Google da vida, ou em ferramentas de IA. E a HubSpot consegue te passar essa intenção. A gente identifica essas pessoas e essas pesquisas e a gente já começa a entrar no radar delas antes da sua concorrência. Terceiro ponto, eventos que acontecem nas suas contas-alvo. Isso aqui principalmente para quem hoje, né, já trabalha com ABM, né, Account Based Marketing. Então, quando a gente define nossas contas-alvo, nós precisamos ficar monitorando tudo que está acontecendo com essa empresa. Rodadas de investimento, mudança de C-level, fusões, alguma notícia relevante para o meu mercado que saiu sobre aquela empresa. E geralmente quando esses momentos acontecem, são momentos de decisões, que uma janela de decisão dentro da empresa abre. E se a gente fica pesquisando essas notícias totalmente manual, a gente perde muito tempo. Então é que a gente precisa agir rápido. Saiu um tipo de notícia dessa, a gente precisa agir rápido. E o quarto e último ponto é mudança de cargo. Sabe aquele champion que você vendeu uma vez, o cara confiou no seu trabalho, o cara sabe que, né, você conseguiu ajudar ele? Essa pessoa pode mudar de empresa e aqui é um excelente momento para a gente entrar em contato com ela, para se colocar à disposição. Não que aquilo necessariamente vai virar uma venda logo em seguida, mas você, parabeniza a pessoa, se coloca à disposição e ele vai estar ali com a sua empresa ali na cabeça. Então, eu vou deixar 4 perguntas aqui para vocês, retóricas aqui, para vocês fazerem aí para o time de vocês depois desse webinar. Sabemos quais empresas que visitaram o nosso site essa semana? Sabemos quais temas dos nossos últimos 10 clientes que eles estavam pesquisando na internet? Antes de comprar, no caso? A gente tem um processo para quando uma conta recebe um investimento, quando sai uma notícia importante de uma conta, e a gente sabe aonde trabalha os últimos 20 clientes que a gente fechou? Isso são perguntas que eu vou deixar aqui no chat pra gente, mas que com certeza vai ajudar aí vocês a implementar esse tipo de estratégia. Bom, e o sinal de intenção é onde tudo faz sentido, né? Então,
A ideia aqui é que os sinais de intenções se tornem poderosos quando a gente unifica todo o contexto do CRM com os sinais de intenção, com o que tem na internet. Quando o sinal de intenção ele se cruza com o histórico de interações que o marketing já teve, que, enfim, que um outro time comercial antigo já teve, etc., com as notas de chamadas, com observações, etc., é aí que deixa de ser um dado e vira uma vantagem competitiva. Então, as empresas que estão fazendo isso hoje, elas têm vantagem. E é aqui onde é que esse dado fica interessante. Apenas 50% dos vendedores do Brasil que eles usam sinais de intenção de forma sistemática para priorizar quem contatar. Isso significa que metade do mercado ainda prospecta sem esse contexto. E é essa a vantagem de quem começa agora. Ainda tem muito chão para você se destacar em relação aos seus concorrentes. Legal. Vamos para o segundo ponto. Com a conta identificada, o primeiro passo é o contato. Então a gente mapeia o sinal e a gente entra em contato. E aqui o tempo é crítico. Então quem chega primeiro tem vantagem. E vamos ver o que muda quando a gente assume, quando um agente assume esse trabalho. 44% do tempo dos vendedores brasileiros que nós perguntamos na nossa pesquisa de GTM no Brasil, eles perdem ali o tempo em tarefas administrativas e vai exatamente para pesquisar contas, encontrar contatos, montar lista, etc. Tudo manualmente, uma a uma. Sem saber se essas contas estão prontas ou não para comprar. Se você chegasse na segunda-feira com uma lista de contas que já sabe quem abordar, com quem falar e o que dizer, seria muito melhor? Então a ideia aqui não é ter uma lista estática, é uma lista que o agente monta enquanto você estava no fim de semana, por exemplo, com base em sinais reais de quem está mais pronto para comprar agora. Você não precisa mais adivinhar. O agente da HubSpot, ele avisa quando a janela de decisão abre. E aí, o André aqui, o nosso voz de locutor, ele vai apresentar aqui um pouco de como que esses dois casos de uso funcionam. André, tá contigo, meu caro. Obrigado. Deixa eu ver se eu estou compartilhando a telinha correta. Eu vejo que sim, certo? Sim. Boa. Então vamos lá, gente. Isso tudo foi muito legal, né? Eu dou de uma forma com maestria pra gente a ideia por trás disso. E como que a gente faz isso na prática? Deixa eu só tirar aqui o meu rosto da frente. Então, eu vou mostrar para vocês rapidinho como é nossa ferramenta aqui, né, do agente de prospecção funcionando na prática, né? Primeira coisa, criei uma estratégia nova, tá? Você vai fazer de acordo, e aqui você nunca vai estar perdido. Você vai falar de acordo com o que você tem aqui, sempre nesse ladinho direito, vai ter o que você precisa. Então aqui, ó, ele vai falar, quando você ativar a estratégia, a gente vai seguir essas etapas aqui. Então aqui você já tem do lado um guia, tá? E como você configura isso? Você já começa a encontrar contatos para mim. Então você vai botar empresas que você tem e ele começa a aprender daí, né? Para ele começar a te sugerir contatos também que você já tem e também de bases terceiros. E você define também as personas, nos casos que eu botei os founders, né, executivos e líder de vendas. Você define quantas sugestões de área de contato você vai precisar, tá? E eu acho que aqui está a parte mais bacana, que é justamente essa parte dos sinais que a gente estava conversando. Aqui, quando a gente entra para editar, a gente vai ter várias opções que você pode marcar ou não para ele estar de olho, né? E legal aqui, cadê, ó, contratação, o Edu comentou. E a gente tem aqui duas partes que eu acho muito legal da gente ver. Por exemplo, a intenção de pesquisa. Isso aqui, quando você edita, você pode botar os termos das pesquisas corretas, ele te dá uma sugestão aqui e você já pode ir botando. Ou seja, se alguém está pesquisando por CRM, o meu agente de prospecção já vai estar ligado para ver se está de acordo comigo ali. Entenderam? E outro exemplo também, deixa eu cancelar aqui. Beleza, aqui, ó. Intenção do visitante. Você consegue definir isso. Então, por exemplo, se ele entrou aqui na página da HubSpot de pricing, foi mais de uma visita, um visitante no número de 14 dias de qualquer país, ele vai entrar nessa contagem também do agente. E aí que é
legal. Você não precisa ter essa questão de se preocupar quantas vezes entrou. Não, o agente está ali, trabalhando por você. Entendeu? Como chega na tela de configuração? Ah, essa tela de configuração, quando você tem um hub, ele vai ter a opção de criar estratégias. É nessa parte. É, depois, se quiser, no final, você pode botar a pergunta ali no. Eu não estou vendo o seu nome. É Demóstenes. Demóstenes, se você quiser no final, pode botar a pergunta nossa no Q e A que está aqui embaixo, e a gente pode mostrar depois ali para você. André, desculpa E. interromper. Tenta aumentar um Oi. pouquinho o zoom da sua tela. Ok, deixa eu ver aqui. Ficou melhor? Melhor, né? O Enfim. Denis tinha perguntado ali, acho que talvez deve dar uma melhorada. Obrigado. Ah, boa, Denis, valeu. Então, e aí que você consegue definir isso aqui bem direto também. Você bota o nome da interação que você quer, o caminho que é, qual parte dos domínios que você tem, né? Qual página você quer e de acordo com o que você quer. Então, essa parte muito personalizável, né? Você consegue isso. Fora isso, como é que é ele na prática? Né? Eu peguei um exemplo aqui. Por exemplo, esse contato, ele foi escrito no Prospecting Agent, ele fez a pesquisa dele, se eu quiser eu posso ver, mas quando a gente decide, ele começa na sequência que a gente já meio tem pré-definido. Ele vai criar, ele vai personalizar com base no contato, no que você já tem, para criar os e-mails para ele, e aí ele começa essa ação. Você define isso, né? E quando o contato responde, ele entende que respondeu, ele fez essa, como posso dizer, ele cumpriu a função dele, e quando ele cumpriu a função dele, ele te avisa, ó, ele respondeu, já tá aqui, ó, em contato com você, entendeu? E aqui do lado também você tem essa timelinezinha, então você viu o que acontece, né? Você pode, por exemplo, se você quiser chamar direto, você já pode daqui fazer isso. Então isso é facilidade, né? O que o Edu falou muito da questão do tempo. Então, esse tempo que você perdia indo para todo lugar, não, tá tudo aqui dentro da HubSpot para você, né? E a parte que é legal da gente ver, a parte do desempenho, né? Quando você vem aqui nessa parte de desempenho, você vai ter justamente esse gráfico, eu acho ele muito legal e muito fácil de entender, né? Que ele fala, ó, total de inscrições, os e-mails desses que foram enviados, quem foi aberto, quem clicou, e aí quem foi ou respondeu o e-mail ou já agendou reunião. Então, não só você tem essa facilidade, mas quando você vê como que essa estratégia está trabalhando, entendeu? Então, essa é a primeira parte nossa, e eu vou voltar para o Edu. Boa. Como vocês viram ali nos relatórios, o agente de prospecção ele para de trabalhar quando o cliente responde ou já marca uma reunião. Por que que isso é interessante? Numa operação outbound, geralmente a gente aborda leads frios. Se eu abordo um lead que ele já interagiu com um e-mail, que ele é totalmente customizado com IA e ele é disparado no momento certo, né, baseado no sinal de intenção, eu trabalho com um lead um pouco mais quente, que aí a chance de eu ligar para esse cara, mandar um WhatsApp para ele e converter é maior. Então a gente deixa o trabalho de criação de lista, de mapeamento de sinais e de primeira abordagem com a IA e deixa o time comercial fazer o que eles fazem de melhor, que é criar conexão, dar um atendimento personalizado e etc. Então a gente economiza tempo e aí ao mesmo tempo melhora a qualidade da nossa prospecção. Deixa eu voltar a compartilhar a tela aqui para a gente continuar. Legal. Então assim, pessoal, se vocês quiserem ver como que esse agente de prospecção funciona na prática no seu time de vendas, marca sim na enquete que apareceu aqui, que a gente entra em contato com vocês em breve, depois do webinar, para poder apresentar, tirar dúvidas e etc. Tá bom? Eu vou marcar aqui que sim. Legal. Vamos para o terceiro ponto. Conversar com contexto. Antes das suas reuniões de vendas, alguém precisa, né, pesquisar a conta, entender o contexto. Então imagina, né, o agente lá de A, ele já vai fazer toda a prospecção, então eu vou ter que ler aquela prospecção. E a gente precisa se preparar com informações relevantes para
personalizar o nosso atendimento, né? Quando a gente vai falar com o lead. Esse trabalho sempre existiu. O que mudou agora é quem faz esse trabalho. Com inteligência artificial, esse alguém não é mais você. O agente, ele faz esse trabalho prévio, ou então uma parte aqui que o André já vai mostrar pra gente, e você chega na reunião muito mais preparado, sem perder todo aquele tempo. Então, vamos fazer uma comparação aqui da diferença. Sem inteligência artificial, você vai ter que buscar no LinkedIn quem é o decisor, revisar e-mails antigos para lembrar o que foi prometido, o que já foi falado, abrir o CRM, encontrar notas incompletas, adivinhar em qual etapa a conta está, chegar na reunião com muito mais intuição do que dados. Agora, com agentes de IA, o briefing da conta já está gerado a partir do CRM, antes de você abrir a agenda, já tem uma preparação. O comitê de compra já é identificado e priorizado. O sinal de intenção recente já está resumido em um só lugar. O histórico de integrações, de interações já está organizado e pronto para vocês. E você entra na reunião com muito mais contexto, né? Sem suposições. E depois da reunião, o que vem a seguir? A gente precisa atualizar o CRM, escrever um follow-up, preparar uma proposta, fazer um follow-up de novo. Em que momento? Porque você já tem uma outra reunião, geralmente, né? A gente lota a nossa agenda de reunião. Então, a ideia que justamente a gente resolve no ponto 4 é esse follow-up que não se perde. É aqui que a maioria dos deals morre. A gente abre a conta, dá aquele pico de dopamina de, pô, vou conseguir trazer essa conta, e aí a gente vai, né, sendo tomado por reuniões e não consegue fazer um follow-up. Eu já passei por isso, eu imagino que vocês já devem ter passado também. Então, o que pega mesmo não é a reunião que a gente faz, geralmente a reunião é muito boa, mas sim o silêncio depois da reunião. Então, com IA, a ideia é, né, que depois da reunião, o CRM ele fique totalmente atualizado. O representante ali comercial ou o SDR, ele deixa de ser um captador de contexto, um tomador de notas, e ele passa a ser um executor do contexto, né? Ele aplica ali a partir do que ele tem de contexto. Então, um recurso interessante aqui do HubSpot é a progressão inteligente de negócios, que ele analisa a conversa e todo o histórico do deal, do negócio, e ele sugere atualizações do CRM, próximos passos, ele te dá um rascunho de follow-up, o representante ele revisa e aprova. Em vez de ele ter que lembrar o que foi dito, enfim, ele age a partir do que o agente já capturou. E o nosso querido André vai mostrar um pouco aqui para vocês de como isso funciona na prática. E particularmente isso daqui é espetacular, eu uso muito. Boa. Isso é realmente muito legal. Para mim é o meu recurso preferido. Deixa eu botar aqui, compartilhar. Foi a tela certa. Então, gente, vamos lá. O que que acontece? A gente está aqui, né, na nossa tela de negócio, né? Aqui onde começam as coisas e como começa para você ver essa progressão inteligente, né? Essa Smart Deal Progression que a gente chama. Começa pelo menos na reunião, tá? Você tem as configurações de gravação que você vai configurar com calma previamente, mas quando você configura a reunião, você define onde que vai ser, certo? E aqui você convida. Opa, por que que não está convida agora? A reunião futuro, tem que botar mais na frente. Vou botar aqui. Pronto. Então, aqui você convida o anotador para a reunião. É importante ele estar, porque é ele que vai entender, vai fazer aquela parte do acompanhamento, como eu vi que quando começou o webinar, muita gente botou o note taker já, né? Você define, você pode também mudar o nome do note taker nas configurações que você vai ter. Beleza, marquei a reunião, vou ter a reunião. Antes de ter a reunião, eu vou mostrar isso mais para frente, vou mostrar quando eu tive a reunião. Tive a reunião, no caso aqui, o nosso exemplo foi com o Edu, né? O que aconteceu comigo depois de ter a reunião, eu vendendo para o Edu? Recebi um e-mail, né, de alinhamento, quer dizer, o e-mail de notificação alinhamento foi o nome da reunião que eu botei. E ele fala, ó, próximas etapas estão prontas. Então no e-mail já vem, ó, o item, né, tudo dizendo que foi, sugestão do CRM, e também eu consigo ver
dentro do próprio CRM. Na reunião vai estar lá, revisar isso. Opa, essa parte aqui é um spoiler. Mas o que que você vai ver aqui? Você tem transcrição e gravação. Ah, isso é legal, mas não é o tão diferente. O que é o diferente é, ele já vem trazendo próximos passos para você, itens de ação, envia um convite para a próxima semana, incluindo a demonstração personalizada, né? E também resume a observação. Então, eu tenho uma nota que eu preciso, opa, tá aqui. Eu posso falar direto, né, que o assistente está trabalhando para mim ali, vai me ajudar a responder isso, entendeu? E legal também é essa parte, que ele falou, ó, primeiro acompanhamento. Você vai esperar alguns segundinhos, enquanto isso, ele está pegando o contexto do contato, da reunião, seu e do negócio, né? E de como a empresa interagiu com vocês, vai criar essa questãozinha para a gente poder enviar. E é editável, né? Eu posso mudar, eu não gostei desse nome, eu posso botar acompanhamento da nossa reunião. Tá. E aqui tá, ele vai gerar para a gente tanto os próximos passos, né? Tudo certinho assim. E eu posso editar também aqui dentro, né? Depois que eu usar ele para inserir. Beleza? E não menos importante, né? Do pós-reunião, tem a parte do pós também, que é a parte por exemplo, eu já marquei a reunião com o Edu e também tem a parte da preparação. Ou seja, ele pega esse contexto para te trazer e deixar mais atento. Então, tem detalhes da reunião, né? Opção, versão interna que você botou nessa reunião. Eu vim aqui mais cedo e botei, ó, o Eduardo, tomador de decisão principal, responsável pelo segmento, né? E aqui eu consigo ter isso na frente, ó. Qual é os objetivos do comprador? Descrever o desafio. Então, conforme você vai alimentando a sua IA daqui junto com vocês, melhor ela vai te ajudando a prosseguir nessa questão dessa função que é o Smart Deal Progression, a progressão inteligente dos negócios. E é essa parte por agora. Eu vou devolver para o meu amigo Edu. Boa, André, obrigado. Pessoal, essa parte de preparação, ela é surreal. Por exemplo, né? A gente está aqui com vocês, a gente sabe que vocês podem querer conversar com a HubSpot, e esse contexto de quem participou de webinar ou não, eu tenho ali no meu CRM. Então, quando eu entro em preparar uma reunião, ele traz esse contexto. Ó, fulano de tal participou lá do webinar sobre como agendar mais reunião com o IA. Eu já tenho esse contexto para personalizar o meu atendimento. E eu não preciso parar e ver isso manualmente. Eu chego e já tenho esse dado, porque meu marketing está unificado com vendas, e aí eu consigo usar isso dentro das minhas prospecções, reunião de discovery, etc. Então, isso aqui é realmente um ponto bem importante aí para nos dar mais eficiência. Deixa eu compartilhar de novo minha tela. Boa. Então, um convite aqui para vocês, né? Quem quiser saber como acelerar o seu processo de vendas com a IA da HubSpot, se fizer sentido para vocês, marca sim aqui nesse novo pop-up que apareceu, para que a gente entre em contato com vocês em breve, tá bom? Bom, então, em que ponto que o time de vocês está hoje, pessoal? Nível 1, vocês estão começando com dados ali de mais básicos de CRM, um processo ele já está definido, mas ele é manual, o time está disposto a testar a inteligência artificial, ou vocês já estão um pouquinho mais avançado no nível 2, com CRM atualizado com histórico, alguns sinais de intenção já integrados e algum nível de automação ali ativo, ou vocês estão no nível 3 ali, já escalando, com o CRM com contexto completo do ciclo, ali do lead, né? Uma inteligência artificial nativa em mais de um momento, métricas de eficiência em uso, independente de onde você está, tem o próximo passo. Em qual momento que vocês estão aqui? Bom, esse próximo passo, pessoal, não precisa ser uma transformação completa. São 3 decisões simples que vocês poderiam tomar ainda essa semana. Primeiro, audita aonde que o tempo está sendo perdido. Meça, junto com o time comercial, qual dos 4 momentos do ciclo consome mais horas manuais do seu time. Se você não mede,
não tem como a gente mudar. Segundo ponto, escolha um só e comece a automatizar. A gente não precisa fazer tudo de uma vez só. Não tenta transformar tudo de uma vez, né? A ideia é que um momento bem automatizado gera resultado em semanas e não em meses. E aí a gente vai evoluindo cada momento aos poucos. Terceiro, fala com a gente. A HubSpot ela pode ajudar vocês a começar essa semana, né? Sem compromisso, mas para vocês entenderem o que o HubSpot poderia ajudar e a gente recomendar ali a solução ideal. E uma última vez, se vocês quiserem ver como isso funciona no seu time, marca assim aqui na enquete e a gente entra em contato, tá? Boa. Então, o que a gente viu aqui hoje, né, para fechar aqui uma visão completa? Então, primeiro ponto, sinal detectado, contato em segundos, reunião com contexto e o CRM sendo atualizado sozinho. O que a gente ganha com isso é um quinto ponto, um pipeline confiável, precisão no forecast, maior eficiência, vender mais sem necessariamente aumentar a equipe comercial. Em cada uma dessas etapas, o representante ele recupera tempo. E esse tempo, ele vai só para ele, esse tempo que ele recuperou, ele vai fazer o quê? Ele vai construir relação, ele vai, enfim, fechar os seus negócios. E isso não é o futuro, isso é algo que já está rodando em times do Brasil. E eu espero que o próximo time seja o de vocês. Pessoal, agradeço muito aqui. E se alguém tem alguma pergunta, podem fazer que a gente vai ficar aqui um tempinho para poder responder. Muito, muito obrigada, pessoal, por ficar aqui até o final com a gente. Vamos ver que perguntas ficaram abertas. Eu vi uma no Q&A do Alex. Nem, André, você quer responder essa pergunta? Tem alguma forma de não usar o Note Taker e sim o próprio Gemini, que anota e transcreve as reuniões do Google Meet? Boa. Eu queria responder que até a gente, quando fez o teste, eu e o Edu, a gente fez ontem. Direto com o Note Taker do Gemini, você pode estar usando, mas ele não vai ter a função direta do Smart View. E com a função do Smart View, é uma configuração que você bota no Note Taker aqui da Hub, né? Você bota para entrar X minutos antes, né? Por exemplo, o nosso a gente botou 1 minuto antes, e ela realmente pede a permissão de entrar na reunião. Quando você aceita, né? Ela fala, ó, essa reunião está sendo gravada. Eu, pessoalmente, não é porque eu trabalho aqui, tá? Não é por nada disso, mas eu achei mais natural que o próprio da gravação normal que faz da própria ferramenta. Edu, você tem alguma opinião sobre isso? Um, Cara, eu também uso o do HubSpot e eu acho que o ponto aqui é a questão do contexto, né? Pensa, eu não vi a pessoa que fez essa pergunta. Qual que era o nome dela? Desculpa, pessoal. Alex. Alex. Isso. Alex, boa. Alex, pensa o seguinte: a IA da HubSpot, ela vai estar sempre ficando cada vez mais precisa a partir de quanto mais contexto você tiver dentro do CRM. Então, você fazer a, a transcrição do call, o resumo ali com o note taker do próprio Gemini, você perde essa função do HubSpot. E se hoje você já pega uma transcrição, joga lá no Gemini, no seu Gem favorito, por exemplo, claro que você já está ganhando eficiência. Você já ganha eficiência. Só que você ainda tem esse trabalho de passar informações de uma ferramenta para outra, perguntar para IA e etc. A HubSpot já tem isso automático, meu caro. Então você só coloca ali o nosso note taker, que ele já vai fazer tudo isso que a gente mostrou aqui. E até aproveitando e respondendo uma pergunta que a Mariana Sansão fez aqui pra gente no chat, o note taker ele não tem consumo de créditos. Você não gasta créditos no HubSpot. Isso aqui é uma função que, se você tiver a plataforma, ele já faz de forma gratuita. Então, no mínimo, eu acho que vale o teste, que pode ser que você se surpreenda e você vê que você ganha alguns minutos aí no seu dia. André, você quer complementar alguma coisa sobre os créditos? Eu vi que você queria dizer alguma coisa, mas não sei se o Edu cobriu. Não, foi perfeito. Eu só marquei para responder porque ele estava respondendo já. Ah, tá bom. Perfeito. Alguém que não sabemos quem é, não colocou o nome. Para time comercial de Field, já podemos enviar um áudio do resumo da reunião para fazer o follow-up para a IA poder atuar?
Podemos também. A gente tem a versão de aplicativo do HubSpot. Essa versão você tem acesso ao assistente. Ali no assistente você vai abrir um chat e você só segura ali o botão de áudio, manda um áudio e pede para ele atualizar o CRM, pede para ele fazer alguma coisa dentro do CRM e o assistente vai lá e executa para ti. Para você conseguir fazer isso, você precisa ter a versão de aplicativo de celular do HubSpot. Obrigada, Edu. Vi que o Felipe Bessa, ele quer continuar a conversa com a gente. Felipe, fala para a gente aí na enquete se você quer que a gente entre em contato depois, e aí nós temos uma conversa mais aprofundada para seu time. Depois, vi aqui uma pergunta da Denise. Eu estou mudando de setor, comecei há 60 dias como comercial, CDR, PDR. É uma vaga criada para mim. É tudo novo e muito empolgante. Quero saber se vocês têm alguma dica de iniciantes nessa captação inicial, alguma dica prática para facilitar nossa conversação com os possíveis leads. Boa, Denis. Se meu cachorro tá latindo aí, eu peço desculpas, tá? Que eu tenho dois cachorros aqui malucos. É, seguinte, meu caro. Cara, primeiro eu diria para você abraçar a inteligência artificial. E eu acho que a inteligência artificial ela tem um benefício que você não precisa fazer um curso para poder aprender como usar ela. Você pergunta para ela, como é que eu posso usar você? Que eu posso, no meu dia a dia aqui, eu tenho tais tarefas, quais delas que você poderia me ajudar? Se você já tem o HubSpot, você tem também esse assistente que eu falei que tem na versão mobile, você tem ele ali e você pode usar o próprio HubSpot e as funções nativas da ferramenta para te ajudar a ser mais produtivo. Eu falo de abraçar IA por quê? Porque hoje a IA já é uma realidade, pessoal. Há um ano atrás a galera ainda estava testando, hoje todo mundo usa. Então, você precisa abraçar a IA no teu processo. E aí uma dica para quem começou já há um certo tempo aqui nessa área, cara, eu trabalharia muito com volume, Denis. Você começou agora, então agora é o momento de errar e errar rápido. E você só vai conseguir errar rápido se você tiver um volume alto de atividades, de tentativas. E você precisa ter resiliência, porque a área comercial ela não é fácil. A gente recebe mais nãos do que sim. Então, pensando em operacional, cara, colocar IA no teu processo e pensando em mindset é mindset de abundância. De, cara, tentar volume, que aos poucos você vai ganhando experiência e vai ver o resultado acontecer. Obrigada, Denise, pela pergunta também. E acho que temos uma última pergunta. Tocamos um pouquinho o tema já, mas para reforçar aqui, uma pergunta de outra Denise. O Note Taker é gratuito na IA que está em beta ou é já gratuito para quem já utiliza HubSpot? O Note Taker, Denis, ele já funciona na versão ali. Para quem já tem o HubSpot, ele já funciona de forma gratuita, ele não consome créditos. Então, é uma funcionalidade nativa. O caminho é esse caminho que o André mostrou. Você clica ali dentro de um contato, vai em reunião, marca a reunião e já vai aparecer uma opção ali para o note taker entrar dentro da reunião. Se essa opção não estiver aparecendo na sua conta, pode falar com o nosso time de suporte que eles vão te ajudar a configurar. Mas ela não consome créditos, então fica à vontade para utilizar. O agente de prospecção, tá? Então, até aproveitando, o agente de prospecção, pessoal, ele sim consome créditos, que é a forma ali que a HubSpot cobra o uso de algumas funções de IA. O agente de prospecção que a gente mostrou primeiro, esse sim cobra. Agora, esse note taker não, tá bom? Ótimo. Obrigada por esclarecer aí, Edu. Tá bom, gente. Então, chegamos aqui até o final do nosso webinar. Muito, muito obrigada por ficar aqui até o final. Lembrando que a gente vai enviar a gravação, a apresentação dessa sessão também. E se vocês quiserem entrar com contato com a gente, no e-mail que vocês vão receber também, podem responder lá, para que a gente entre em contato com vocês. Muito, muito obrigada e até mais. Tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.